cumprimentei na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos encerrar a leitura do capítulo 11 e vamos adentrar o capítulo 12, só o início, mas vamos tentar entender esse caminho de salvação que Paulo, antes de nos oportunizar, ele acha que o Senhor vai dar ao seu povo. Então vamos ler 11, a partir do verso 11, que nós lemos até o 10. Então, Romanos 11, do 11 ao 15. Primeiro momento da leitura, para compreender esse capítulo de Paulo tão importante para ele, assim, para nós também, em nome de Jesus. Verso 11 diz assim: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, foi por causa da transgressão deles que veio salvação para os gentios, para provocar o ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, eu exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Até aqui tá bom? Pode sentar no teu lugar. Vamos entender esse momento. Só para a gente prosseguir aqui na leitura. Mais alguns encontros, a gente encerra a carta de Romanos aí, né? Mais uns 4 aí, talvez, 5. Mas na semana passada nós adentramos aí, estamos tentando entender esse Espírito nos ajudando a transformar a nossa vida, né? Um Espírito que vem sempre, revela uma palavra, porque ele tem projeto de mudança, né? Esse falar espiritual, nós vimos semana passada, ele tem poder de nos dar e de aumentar a nossa fé. A fé é daí que vem, né? É desse falar do Espírito de Deus. A fé é a forma que nós temos de nos rendermos, de entregar a nossa vida à condução do Senhor. Como é que eu me rendo ao Senhor? Bom, crendo nele, confiando nele. Se você não crê, você não confia. Como é que eu entrego toda a minha vida? Crendo e confiando nele. Essa é a forma. A forma que nós temos de agradar ao Senhor é crendo que ele é Deus e, sobretudo, que ele tem promessas e ele jamais deixa de cumprir as suas promessas. E por isso eu vou me entregar completamente a ele e vou confiar. Isso vem da onde? Da fé. Isso é fé. Isso é importante em Paulo. O falar espiritual do Senhor é essa fonte de poder de nos fazer crer. É isso que ele deixou claro. Ela que nos dá esperança, e afim nós nos tornamos plenos dele, nós ficamos cheios do Espírito, né? E quando nós estamos cheios do Espírito, só tem uma coisa que sobra: derramar, né? Lembra que nós vimos isso? Nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios, né? É bonito isso que ele faz, né? Nosso coração fica repleto da presença de Deus e nós transbordamos. Quer dizer, entenda o momento que nós estamos no caminho conduzindo, que o Espírito está conduzindo aqui a nossa vida, para nos tirar da nossa velha vida segundo a carne, para nos levar à plenitude da vida conduzida pela graça de Deus. Isso é conversão, né? Nos tirar de onde nós estávamos para nos colocar onde Ele quer. O Espírito vai usar o quê? A revelação da palavra de Deus para nos guiar, para nos ensinar. Isso para Paulo é muito claro, quer dizer. Então é muito importante entender isso, porque muita gente não se dá conta, e aí vem para a igreja e continuamente ouve, mas não valoriza, né? Mas não entende isso, como é importante. Sem isso não tem a transformação, quer dizer, e não pode, porque esse ensinar, o que é? Esse falar, essa pregação, nada mais é do que o esforço de um Espírito que quer nos ajudar a mudar de vida. É uma ferramenta fundamental. E nós temos que tomar posse dela. Por isso Paulo fala desse ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quer dizer, para ele é fundamental. Quer dizer, não à toa, domingo nós ouvimos aqui, o nosso irmão Mateus leu, que o ensino é que produz transformação de vida em todas as dimensões. Então o Espírito sabe disso, o Senhor sabe disso, e Ele usa o ensino para mudar a nossa vida. Pois é, o Espírito que quer nos ajudar a mudar, nos ensina, porque esse ensinar produz fé, e note que é um processo contínuo, progressivo, por isso ele vem sempre, né? Ele nunca abandona, ele sempre está aí.
Ele sempre ensina, Ele sempre quer produzir mais fé em nós, Ele sempre nos enche dEle, Ele sempre torna pleno o nosso interior, e por isso nós transbordamos, e nós choramos, e nós vazamos, e nós declaramos com a nossa boca que nós reconhecemos o Senhor. Quer dizer, é esse processo que Paulo falou no capítulo 10, né, que nós declaramos com a nossa boca que Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quer dizer, nós declaramos com a nossa boca daquilo que está cheio o nosso coração, Paulo fala. Declaramos com a nossa boca que Ele é vivo e que Ele tem poder para mudar a nossa vida e nos salvar, assim, em nome de Jesus. E assim nós encontramos e temos um encontro com a justiça de Deus. Isso é um processo de justificação. Isso é muito importante. E por isso nós temos os nossos pecados perdoados e podemos voltar a ter comunhão com Deus novamente. Esse é o princípio de tudo, aqui começa tudo da parte do Senhor. Percebe? Aquilo que é a conversão, que começa com a justificação, que surge de um falar espiritual, de um chamado, que nós ouvimos, nós aceitamos, nós declaramos com a nossa boca e assim os pecados são perdoados. E a partir daí uma nova vida pode ser construída. Lógico que não acaba aí, né? Mas uma nova vida pode ser construída diante do Senhor. Amém? É um processo que nós já passamos, isso é muito importante. É um processo também da graça de Deus, porque só vive segundo a graça de Deus quem recebe tudo, não como um salário, não como pagamento, mas de graça. Porque não é para quem tem mais, não é para quem pode mais, não é para quem merece mais, não é para quem acha que é justo, mas Deus vai fazer e vai fazer de graça, porque ninguém merece. É um mistério da graça dele, quer dizer. Aí você pode perguntar, mas para quem é então? Bom, segundo Paulo, é para quem ouve o ensino, para quem tem fé, entrega a sua vida, confia, e por isso obedece ao ensino, obedece ao projeto e vai viver o projeto que se chama Jesus Cristo. Por quê? Paulo diz, só Jesus Cristo pode salvar alguém, não tem outro jeito. Então, é para essas pessoas, só Ele tem poder de fazer das nossas vidas aquilo que Deus sonhou, não tem outro caminho. Paulo vai dizer isso no capítulo 10. Quer dizer, hoje nós retomamos a leitura do capítulo 11, só para você entender na sequência, e Paulo vai concluir aquilo que ele chamou, ele vai fazer até o final, aquilo que ele chamou de seu grande desejo. Porque no capítulo 10 ele deixou claro que ele desejava muito que os seus irmãos e irmãs de Israel fossem salvos. Isso aqui é uma coisa que para ele é muito claro. E para Paulo, ele não só deseja, mas ele esclarece aqui que ele acha que isso deve acontecer. Estava no coração dele isso, incomodava muito ele, porque é a sua origem, é o seu povo, é ele. Quer dizer, eu sou judeu, eu sou, né, da tribo de Benjamim, eu sou fariseu de formação, quer dizer, e eu tive esse encontro com Jesus, eu encontrei salvação, e ele também precisa, quer dizer, isso incomodava ele. Os israelitas desandaram, né? Bom, como nós dizemos, por quê? Porque Deus fez, no Antigo Testamento, que nós temos, inúmeras promessas, e Jesus veio como cumprimento dessas promessas. Entretanto, só uma pequena parcela dos israelitas confiou e se rendeu a Jesus Cristo. Só uma pequena parte. E aí foi por essa obstinação dos judeus que Deus o mandou ir pregar a palavra de Deus aos gentios. Quando nós estudamos Atos, a gente viu isso. Então, já que vocês não me escutam, eu vou pegar para os gentios. Quer dizer, foi por causa dessa obstinação. Quer dizer, existia um caminho sobre Israel desde Abraão, tinha um chamado sobre o povo de Israel, desde Abraão. Entretanto, nem todos ouviram, nem todos quiseram. E assim uma pequena parte ouviu, obedeceu e recebeu o privilégio da salvação. Mas a maioria do povo judeu se manteve obstinada e não se rendeu a Jesus Cristo. Aqui está o problema de Paulo. Quer dizer, chamados foram todos os herdeiros de Abraão, todos e todas. Mas nem todos, só uma minoria ouviu o chamado e atendeu o chamado. E esses foram eleitos para a obra que Deus quer fazer para abençoar todas as famílias da terra. É o mesmo chamado que ele tinha para Abraão, sim ou não? É o mesmo chamado que está sobre você. E Paulo pergunta, bom, eles caíram, mas será que essa queda de Israel é definitiva? É isso que nós lemos hoje. Eles caíram, mas Deus desistiu deles. Deus se esqueceu das promessas que ele fez para Abraão. Eles caíram, mas não vão se levantar nunca mais. Ele fala, de maneira nenhuma. Aqui está a fé dele, aqui está o desejo dele. Afinal, Deus não tem interesse em condenar ninguém. O interesse do Senhor é salvar as pessoas. Ele quer salvar todo mundo. Mas por que eles desandaram então? E aí Paulo vai dizer o quê? Onde nós lemos? Ora, para servir de exemplo para salvar os outros. Essa é a maneira que ele encara. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim ou não? Não é mesmo? Pois é. E ele diz assim, ó, foi graças à queda de Israel que os gentios tiveram acesso à salvação. Foi porque os judeus não aceitaram que você pôde saber e os gentios tiveram acesso a Jesus Cristo. Por isso, e aí como eu disse para você semana passada, é muito importante aprender com os erros dos outros.
E Paulo está usando o erro dos judeus aqui para nos ensinar. E ele fala desde o Deuteronômio. Lembra que ele falou que no Deuteronômio fala que o Senhor vai abençoar tanto um povo que não é seu, que vai causar ciúmes no seu povo? Ele volta no Deuteronômio, ele é fiel ao Antigo Testamento. E é assim que Deus quer fazer, quer dizer, ele vai nos abençoar de forma tão extraordinária para mostrar para ele, para o seu povo, que ele é Deus de quem ele obedece e não Deus de quem acha que merece. Isso para Paulo é muito claro. Deus vai nos abençoar de tal maneira que vai causar ciúmes em Israel. É isso que ele diz. E aí Paulo afirma, porque se pela queda deles nós somos abençoados, porque nós tivemos acesso à salvação, o que dirá com a participação deles na salvação? Imagina como nós seremos abençoados. Essa é a esperança dele. Olha como isso é bacana. Veja, Paulo tinha uma certeza muito grande dentro dele. O tempo todo. O quê? Deus jamais deixa de cumprir uma promessa. E por isso eu tenho certeza que Deus vai honrar todas as promessas que ele fez no Antigo Testamento. E lá está escrito que Deus disse que Israel é o seu povo sim, e que Deus vai restaurar Israel. Está prometido, então ele vai cumprir. Aqui está a promessa de que Paulo acredita piamente que Deus vai salvar os judeus. Portanto, não só deseja, Paulo ora pela conversão dos judeus. Ele ora, e aliás ele ora, não, ele trabalha, ele crê e ele trabalha. Tanto que ele diz hoje, eu prego para vocês, eu sou apóstolo dos gentios, para que de uma forma eu possa estimulá-los, que eles fiquem com inveja, e eu possa salvar alguns deles, porque eu quero salvar alguns deles. Esse é o empenho da vida dele. Ele queria, apresentar Jesus para o seu povo. Quer dizer, esse é o desejo, e é por quê? Porque para ele as escrituras e as promessas de Deus é tudo que ele tinha de convicção na vida. E está escrito que Deus deseja salvar. Em nome de Jesus, amém? Então veja o verso 16. Só para a gente acabar de construir isso. Ele diz assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão santos. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo um oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se você fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. E ele diz, está certo. Eles, porém, foram cortados porque foram incrédulos. E você, então, permaneça, e você vai permanecer porque você tem fé. Então não se orgulhe, mas tenha temor, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, se você não crer. Observa aqui, ele está usando uma parábola aqui para nos alertar quanto é importante aprender com os erros de Israel. Quer dizer, porque sobre eles estavam todas as promessas de Deus. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, que você e sua descendência serão ricamente abençoados. Ok. Então, toda a santidade estava sobre a descendência de Abraão, estava sobre o povo que Abraão constituiu. Assim, a raiz de Israel é santa. A raiz é santa e ele diz, lógico, e logo, os ramos também são. Lógico, se a raiz da planta é santa, os ramos que saem dela são santos, lógico, se estiverem ligados a ela. Não é o que Jesus fala em João 15? Eu sou a videira verdadeira, os ramos que estão ligados a mim darão frutos, quem não está é cortado, seca e morre, joga no fogo, não serve para nada, certo? É a mesma analogia que Paulo usa, quer dizer, a raiz do povo judeu é santo, o chamado de Abraão é santo, os ramos, a descendência também é santo, desde que estejam ligados. Entretanto, parte desses ramos renunciou à santidade. Não atendeu ao chamado, quer dizer, parte do povo de Israel desandou e por isso foram cortados, foram desligados da raiz. E aí ele vai dizer, parte de Israel desandou e nós, segundo Paulo, tivemos o privilégio de sermos enxertados nessa oliveira. Aquele chamado que estava sobre Abraão e sua descendência, nós recebemos de herança, nós somos enxertados e agora nós participamos da seiva que fortalece a oliveira, mas nós não podemos nos orgulhar disso. Nós não podemos fazer o quê? Cometer o mesmo erro dos judeus. De nos orgulhar, porque nós somos evangélicos, olha, melhor do que aquele macumbeiro desgraçado. Não podemos fazer isso. Não ache que você é melhor do que os judeus.
Saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Você pode até dizer, bom, eles foram cortados para que eu possa fazer parte, e está certo, mas nunca se esqueçam que a razão pela qual eles foram cortados é porque eles foram incrédulos, eles não creram em Jesus Cristo, e você tem que aprender com isso, porque você só vai permanecer se você tiver fé nele. Você só vai ficar se você crê em Jesus Cristo, e você tem que aprender, não se orgulhe, mas tema, porque se Deus não poupou nem os descendentes de Abraão, quiçá você, se não crer, né? Veja o verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. Senão, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados de novo, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. O que ele está querendo dizer aqui? Quer dizer, ele está dizendo, fique atento, porque Deus abre mão de quem não obedece. Foi o que aconteceu com os judeus que não creram. Deus abre mão, e ele é bom com quem permanece fiel a ele. Essa é a medida. E por isso, se você tiver fé e permanecer, Deus vai honrar a sua vida. Aqui está a medida que serve para Deus. Não é porque é judeu, porque não é. Não. Tem que obedecer e permanecer. E Deus vai honrar. Então, por que é que ele não pode perdoar Israel se eles começarem a crer e se render a Jesus Cristo? Por que não pode? Essa é a pergunta dele. Então, ele está fundamentando. Paulo insiste que para Deus não importa as nossas medidas para ser salvo. Quer dizer, as nossas medidas de justiça. O Senhor vai sempre vir e alcançar quem lhe obedece. E assim serão salvos quem? Todos e todas que o Senhor quiser salvar, nas medidas dele. E a nós não cabe julgamentos, não se orgulhe. Não fique achando que nós somos melhor que os outros. Somente tenha gratidão no teu coração pela honra de você não merecer e ter sido alcançado pelo chamado. Só isso. É isso que ele diz. Veja o verso 25. E aí ele diz assim, de maneira poética: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Veja a intenção dele estar falando tudo isso. Ele está querendo que a gente aprenda com aquilo que aconteceu com os judeus. E a gente não pode se enobrecer, como os judeus se achavam eleito, a raça santa, a nação escolhida. A gente não pode ser presunçoso. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia: virá de Sião o Salvador, que desviará de Jacó a sua impiedade. E essa é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. E ele diz, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Vamos entender isso aqui, veja. Não ignorem esses mistérios que eu estou tentando explicar para vocês. Não acha que é. Não ignorem, porque vocês vão começar a se vangloriar às custas de Israel. Não façam isso, para vocês não se tornarem presunçosos. Esse é o alerta, porque o endurecimento de parte deles serviu para que chegássemos à plenitude de Deus, mas eu creio que todo Israel será salvo, o restante será alcançado de novo. Afinal, no Antigo Testamento, é essa promessa, está prometido lá, Deus prometeu, e os dons que Deus dá, e o chamado de Deus é irrevogável, Deus não volta atrás daquilo que Ele prometeu, por isso que Paulo crê tanto, e mais, Paulo diz, não porque ele achava, mas porque no Antigo Testamento, mais especificamente em Isaías, está dizendo que ele iria retirar de Israel toda a impiedade. Está escrito na Bíblia. Por isso que Paulo crê que eles serão salvos. E quando eles forem perdoados por Cristo Jesus, o Senhor vai restabelecer a aliança que ele fizera com Abraão. Essa é a motivação que faz Paulo, um judeu, escrever tudo isso e crer que o povo dele será salvo. Veja o verso 30. Assim como vocês que eram antes desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à misericórdia, à desobediência deles,
Assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia que Deus tem por vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí ele diz de forma linda: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja toda a glória para todos sempre. Amém. Olha que maravilhoso isso. Quer dizer, o Senhor foi misericordioso com vocês que eram desobedientes, não foi? Foi. Pois é, por que é que ele não pode ser misericordioso com eles também? Essa é a pergunta deles. Quem é que manda em Deus? A pergunta dele é: quão profundo é o Senhor? Quão grande é e é maravilhosa a sua misericórdia? Quão inexplicável é a graça de Deus? Quem pode explicar um Deus que permite que as pessoas se afastem dele só para que conheçam as suas misericórdias? É maravilhoso. Quão profundos são os seus caminhos? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem aconselhou Deus a fazer as coisas do jeito que ele faz? Essa é a pergunta de Paulo. Da sua forma, quem lhe deu primeiro para que possa ser pago em troca? Quem fez isso? Ninguém. A verdade é que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja toda a glória para todos sempre. Amém. Quer dizer, Paulo está terminando aqui, e ele termina assim a sua leitura sobre essa coisa de que ele crê, que antes de você, os judeus serão salvos, e ele está dizendo isso, lembrando que soberano é Deus. Quem resolve essas coisas é o Senhor, e a Ele, somente a Ele, cabem os caminhos e os mistérios. Deus é misericordioso, Paulo diz. Acima de tudo, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. E assim, vamos deixar esse negócio de salvação para Ele. Quantos de nós não anda por aí dizendo: ah, irmão, ali vai para o inferno porque está fazendo tal coisa? Quantos de nós nos julgamos? Vamos deixar para Ele. Quem sabe quem vai ser salvo e quem não vai? É o Senhor. Vamos deixar de ser presunçoso e parar de achar que nós merecemos mais do que os outros, que nós estamos salvos e os outros não, que todas as nossas medidas aqui de salvação nós temos, porque nesse assunto soberano e sempre será é o Senhor e ninguém mais, e todo julgamento cabe a quem? A Ele e somente a Ele, em nome de Jesus. Amém? E assim ele encerra esse momento em que ele quer dizer que ele crê, porque ele ora e ele deseja que o seu povo seja salvo. E aí nós chegamos no capítulo 12, que é o conhecido capítulo 12 que você ama. E o capítulo 12 diz o quê? Versículo 1. Portanto, então, irmãos e irmãs, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional de vocês. É em função de tudo isso que ele chega aqui nesse versículo tão conhecido. Eu quero me debruçar sobre isso para você entender um pouco o que ele está querendo dizer aqui. Veja, Paulo agora ele vai então começar especificamente a falar sobre a nova vida segundo a graça de Deus. Nós estamos traçando esse caminho. Lá até o capítulo 7, falando sobre o homem segundo a carne. No capítulo 8, entendemos o Espírito Santo de Deus. Aí 9 e 10, ele está caminhando para essa vida segundo e vivida pela graça de Deus. Quer dizer, esse Espírito movendo todas as coisas. Esse Espírito que Paulo vai dizer, vai também salvar os judeus. Mas enfim, ele vai agora começar a dizer dessa nova vida, que é essa vida segundo a graça. Essa vida que não vem de nós, não vem dos nossos méritos, mas nos é possibilitada pelo Espírito que nos foi dado para nos ajudar na transformação. E aqui está um caminho começando. Quer dizer, se nós vivíamos governados pela carne, o Espírito vem, ministra, ensina a transformação necessária para viver então governado por Ele. Esse é um processo que nós temos que passar, um processo de conversão. Paulo começa o capítulo 12 exortando. Ele está aqui induzindo o povo de Deus para viver essa nova vida segundo a graça.
Aqui a nossa tradução diz rógulis, né? A maioria delas, né? Rógulis. Mas essa tradução do Almeida aqui, ela não está certa, ela não é boa. Porque a palavra do grego aqui é exorto vocês. É uma exortação. Paulo não está rogando, está exortando. Quer dizer, eu quero estimular vocês, em nome dessa misericórdia maravilhosa de Deus, que vocês mudem de vida. É isso que ele está dizendo aqui no capítulo 12. E eu quero que você entenda isso. Já que o Senhor é misericordioso, como ele acabou de dizer, o Senhor é maravilhoso, as suas misericórdias são infinitas, e mesmo quando nós éramos desobedientes, ele nos chamou, nós vamos fazer o quê? Responder esse chamado. Nós vamos dizer sim para o Senhor. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Ofertando todo o meu ser. É maravilhoso isso. Eu tenho que responder ao chamado. Como? Ofertando todo o meu ser. No grego, talvez a leitura correta, ou melhor, do versículo seria: eu vos exorto, irmãos e irmãs, eu vos exorto, em nome da misericórdia de Deus, que vocês ofereçam a vocês mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós precisamos entender isso, porque quer dizer que diante da misericórdia, que é sem explicação de um Deus que mesmo com todos os nossos defeitos, veio, nos chamou, só tem um jeito, nós temos que responder esse chamado, certo? Como? Oferecendo toda a nossa vida, oferecendo toda a sua vida, todo o seu ser em sacrifício a Deus. Não é quando você morrer, não é para, mas é uma oferta enquanto você estiver vivo, porque essa oferta aqui tem que ser viva, tem que ser vivo, e não é de qualquer jeito, mas é uma oferta de todo o nosso ser em santidade. É vivo e é santo, porque não pode ser a velha vida segundo a carne. Não é isso que nós ofertamos a Deus, porque Deus não recebe, isso Ele não quer, mas é uma nova vida santa, porque é isso que agrada ao Senhor, é isso que Ele quer. Esse é o caminho da transformação, e é importante que a gente compreenda que se não tiver essa entrega, não tem mudança na nossa vida. Desculpa, pode ir para a igreja, pode estar lá há 100 anos, se não se entregar nesses modos aqui, a vida não muda, não tem Espírito mudando a nossa vida. É importante você entender isso, porque o Espírito não vai vir. E nós temos que entender. Ninguém vence a carne preservando a sua vida para si mesmo. Ninguém passa a ser um homem ou uma mulher espiritual mantendo a sua vida para si mesmo. Essa é a lógica. Ninguém vence a carne sendo o que sempre foi. Isso não existe. Para vencer a carne e ser governado pelo Espírito, tem que ter o quê? Uma entrega. Tem que se entregar. Entregar o quê? O meu dízimo? Também, mas não só. Tem que entregar todo o seu ser. No texto original, tem uma conversação mais interessante aqui, eu quero tentar explicar. Você tem que entregar tudo que você é, tudo que você tem, toda a sua existência nas mãos do Senhor. Essa é a oferta que Paulo está dizendo aqui, é isso que interessa, eu quero que você compreenda isso hoje. O Senhor deseja que nós entreguemos a Ele aquilo que pertence a Ele. Eu já vou perguntando, você é de quem? Eu já pergunto para você, você pertence a quem? O seu corpo, a sua alma, o seu espírito, os seus bens, a sua família, os seus amigos, os seus sonhos pertencem a quem? E respondam. E aqui que se trata essa questão. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,15, que vocês não sabem, por acaso, que os seus corpos são membros de Cristo? Isso aí que você é dele, é membro dele. Você não sabe que as suas mãos, os seus pés, tudo que você é, são membros de Cristo e que Ele quer usar tudo isso para salvar esse mundo? Porque a gente adora dizer, eu sou corpo de Cristo, né? Mas você sabe o que significa isso? E nós temos que entender isso. Por isso nós somos corpo sim, nós somos o corpo vivo de Cristo, porque através de nós, que a obra redentora de Jesus Cristo vai continuar aqui na terra, porque nós somos o corpo físico vivo dele aqui hoje, eu e você. E nós temos que entender isso, porque isso é igreja. O que é igreja? É um monte de mãos, pés, boca, cabeça, coração, que não são nossos, mas são dele, são de Cristo, porque tudo isso vai ser usado para fazer o que ele deseja fazer. Isso é o corpo de Cristo aqui na terra. Não, porque agora eu sou batizado, então eu sou o corpo de Cristo. Não é não. Tem que ser mesmo, mas não é só por isso. Não é só porque você batizou. É porque você, então, é essa coisa. É através do nosso corpo que a vontade de Deus precisa acontecer na terra. E é o que Paulo está querendo dizer aqui. Na mesma carta, no verso 13 da carta de Coríntios,
Ele escreveu assim, ó, que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Corpo nosso, nós. A nossa vida. A Bíblia Sagrada diz que eu e você somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Então o seu corpo não é só sua morada, mas aí dentro de você tem que ter ele, tem que habitar ele. Não é na sua roupa, não é na sua religião, não é na sua igreja, não. Tem que ser no seu interior, tem que ser na sua personalidade, tem que ser no seu caráter, tem que ser nos seus sonhos, tem que ser nos seus desejos, ele tem que habitar. A Bíblia Sagrada diz que não somos mais de nós mesmos. Paulo diz, mas nós somos dele. E Paulo ensina mais, já que é assim, então glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Porque o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12 é isso, nós temos que ofertar esse corpo a ele. Nós temos que ofertar essa coisa para Deus, nós temos que nos ofertar, nós temos que nos entregar tudo que nós somos. Por isso, nós que somos dele, que fazemos tudo por ele e para ele, temos que tomar uma decisão na vida, nós temos que ofertar todo o nosso ser a ele. Aqui está a questão de ser crente, que se eu pudesse aconselhar, eu falo para você, não queira ser não, porque é difícil. Mas salva, mas é maravilhoso. Nós temos que tomar essa decisão. E Paulo vai dizer, é um sacrifício vivo. Se ofereçam, vocês, tudo que vocês, como sacrifício vivo. E eu faço um parênteses aqui para dizer que eu não gosto muito dessa ideia de sacrifício. Eu nunca gostei e não concordo. Nós não podemos aqui nos esquecer que quem está nos ensinando isso é Paulo. E Paulo é um bom judeu que tem no sacrifício o seu bem mais precioso, porque sem sacrifício não existe judeu. Não sei se você não entende isso. Não existe judeu sem sacrifício. E aqui quem está falando é né? Judeu não funciona assim. E nós, não sei se você sabe, se te avisaram, quando você se batizou, você não é judeu, né? Já te avisaram isso? Já. Nós não somos, quer dizer, então eu queria dizer para você, não tem sacrifício para nós. Mesmo porque Deus não exige sacrifício de ninguém. Aliás, para mim, é muito além, porque para mim não tem nada de sacrifício entregar os meus dias, as minhas horas, o meu trabalho, tudo que eu tenho para Ele. Porque para mim isso não é sacrifício nenhum. Isso é o maior prazer que eu tenho na minha vida. Então não tem sacrifício aqui. Ah, mas você faz tudo isso? Ah, eu faço. Por quê? Porque essa é a maior honra que eu tenho na minha vida. É o maior prazer, é o que realmente eu sempre faço. A obra de Deus é o que me completa de verdade, é o que me faz ser o que eu sou. Quer dizer, eu digo isso porque eu não sou judeu. Então, assim, eu não faço sacrifício. Sobretudo porque eu sei que Jesus fez sacrifício. E depois dele, nenhum outro é mais necessário. O que ele fez foi definitivo e foi para sempre e não precisa de mais. Portanto, você que é cristão, entenda isso, você não faz sacrifício. Você faz o quê? Ofertas agradáveis, que na verdade não te custam nada. Porque eu não sei se você sabe, quem te possibilita ofertar diante de Deus é Ele. Porque se não for Ele, nem ofertar você pode. Você sabe disso, sim ou não? Se Ele não te abençoar, até a oferta que você dá, se não for Ele, você não teria como dar. Se não fosse Ele, aliás, o que seria da nossa vida, sim ou não? E é importante que a gente entenda isso. É muito importante entender que nós não somos, então, nessa tradição, porque a igreja evangélica é um tal de sacrifício de chofar, de bandeira de Israel, que não sei que diabo é isso. Tem um negócio escrito no livro de Hebreus, que é o sacrifício de louvor, né? Mas porque Hebreus são os judeus falando, é um povo, né? Tá lá, é a tradição deles, Deus é fogo consumidor, é a tradição do Antigo Testamento, nesse texto maravilhoso, mas assim, nós não somos dessa tradição, querido, nós temos que entender isso, e você precisa tomar posse que, qual é o problema de ficar pensando que a gente faz sacrifício para Deus? Eu não gosto disso. Por quê? Porque o que tem de bom em sacrifício? Nada. Sacrifício é bom? Não. Você acha que o que Jesus fez na cruz foi bom? Não. Sacrifício dói, sacrifício cansa, desgasta e machuca. Por isso, muita gente dentro da igreja evangélica diz que faz sacrifício, sacrifica a sua vida para Deus e se vangloria por isso, quando na verdade não está sacrificando é porcaria nenhuma, porque nem sua vida é sua, é dele. Pertence a Ele, por isso, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. E você está sacrificando o quê? Você está devolvendo para aquilo que é dele. Então não tem sacrifício aqui, não tem ofertas agradáveis de aroma suave para Ele e com gratidão em nome de Jesus. Quem acha que faz sacrifício para Deus, costuma reclamar que é difícil. Costuma saber, pastor, não está fácil, viu, pastor? Está difícil. Eu falo, eu sei, meu irmão, minha irmã, não está difícil, está fácil. O que não está fácil? Está difícil o quê, pelo amor de Deus? Difícil foi aqueles pregos de agonia nas mãos dele. Aquilo foi difícil. O que tem de difícil?
A gente gosta de reclamar e tal. Aprenda com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Você não se sacrifica nada. Você não faz sacrifício nenhum. Jesus fez o único, definitivo sacrifício diante de Deus. E depois dele não precisa de mais nada. Povo que vive sacrificando é igual judeu. E inutiliza o sacrifício definitivo de Jesus. E a gente fica falando mal de católico, né? Para de falar mal de católico que faz muito sacrifício, porque a gente é evangélico e também adora fazer. Na faculdade eu tinha um professor que era um católico, um gênio da cabeça, um teólogo, e ele falava, o católico sou eu, então, né, tirando um sarro de uma sala de 52 evangélicos. Porque evangélica gosta de fazer uma penitência, né? E eles falam, quer dizer que eu não tenho que me sacrificar, pastor? Não. Quer dizer que eu não preciso fazer 799 semanas de penitência e oração? Não. Quer dizer que eu não preciso jejuar para convencer Deus a me abençoar? Não. Não. Então, do mesmo jeito, você não precisa subir nenhuma escadaria de joelho para Deus te abençoar. Não precisa. Você não precisa nada disso para ganhar nada de Deus. Não precisa. A gente não faz isso. Quer dizer, eu faço o que então? Eu ofereço todo o meu ser como gratidão porque Ele foi misericordioso comigo quando eu não merecia. Eu faço o que eu faço para Deus, não porque me custa, não porque é um sacrifício, não. Eu faço porque eu tenho uma gratidão no meu coração tão grande que se eu continuasse naquela vida, hoje talvez eu não estivesse vivo mais. Por tudo que Ele fez, por misericórdia Ele fez, eu sou grato a Ele. Por isso, eu oferto toda a minha vida para Ele e está acabado e não tem papo. Aqui está a razão, querido. Então eu quero dizer para você, ore, mas ore muito. Jejue, mas jejue muito. Se envolva na obra de Deus, sim. Mas faça tudo isso como uma oferta suave e agradável a Ele. E não como um difícil sacrifício que você está fazendo porque você quer agradar a Deus. Não faça isso. Em nome de Jesus, amém? Porque Ele não precisa, Ele não pede, e sacrifício nenhum agrada ao Senhor. O que precisava, Jesus já fez há 2000 anos atrás, está acabado. Nós fazemos hoje por gratidão, porque Ele é maravilhoso, e eu reconheço, e eu sou grato, e por isso que eu faço. Por isso, para vencer toda essa obstinação, para vencer a carne, você precisa querer ofertar todo o teu ser ao Senhor de uma forma viva, santa e agradável, nos moldes dEle. Eu acho muito interessante isso aqui, né, que ele fala. Porque não é agradável a você. Não é na hora e na medida que for mais conveniente para você nem para mim. O sacrifício aqui, ou a oferta, é agradável a quem? A Deus. É muito interessante. A tua oferta tem que ser agradável a Deus. Tem que ser na medida de Deus. Tem que ser como Deus espera e não como nós entendemos melhor. Tudo que nós fazemos. E eu falo isso porque eu conheço muita gente que só se envolve na hora e quando for melhor para ele. Só dou quando sobrar. Só vou quando não tiver coisa melhor para fazer. Então, aqui à toa, então vou lá. Infelizmente. Às vezes faz, mas desde que seja do jeito que eu quero. Senão não faço. E aí eu quero que você entenda isso. Quer dizer que a gente coloca condições para nos ofertar ao Senhor, é isso? Existem condições da nossa parte, quer dizer, meu irmão, entenda como se dá a transformação, entenda esses processos que nos enchem de frutos dignos de alguém que é salvo. Presta atenção aqui, você oferece toda a existência, a sua existência a Deus, como uma oferta suave e agradável a Ele, e que atenda aos interesses dEle, e assim nós começamos a vencer essa carne miserável que tem nos atormentado tanto. A gente não consegue vencer a desgraça do vício, não consegue. Lógico, você está lá sentado em você mesmo, pensando em você mesmo, fazendo, você não sai de você, você só está ali. Se ofereça a Ele, entregue a sua vida ao Senhor, nos modos, do jeito, na hora e como Ele quer. Porque tem que ser agradável a Ele, não a você. Não são os seus desejos, mas é o dEle. E a gente não entende isso em nome de Jesus, amém? Paulo diz que esse é o nosso culto racional. Algumas traduções dizem que isso é o culto espiritual de vocês. A palavra, outros dizem que é o culto lógico, não é o culto razoável de vocês. Enfim, essa forma de ofertar toda a nossa vida, o corpo, a alma, o espírito, os nossos bens, na hora e na forma que Deus pedir, é a nossa forma de cultuar a Deus de uma maneira mais espiritual. Então, assim, eu antes vivia segundo a carne, eu era um ser carnal e agora eu sou um ser espiritual. Então, está vendo aquela parede, eu vou passar por ela porque eu sou espiritual. Não, não é isso. Isso não existe, né? Vai quebrar o nariz. Eu sou mais espiritual por quê? Porque hoje
eu renuncio a tudo que eu preciso, desejo, e eu me ofertei a Ele, eu ofertei todo o meu ser a Ele, da forma, na hora, do jeito que Ele me pediu, e eu dou tudo isso a Ele, e é por isso que hoje eu sou uma pessoa mais espiritual. E eu preciso confessar para vocês que eu não acredito que Deus receba qualquer forma de culto. Porque está na igreja. Não acredito. Eu não acredito, aliás, que Deus, eu tenho certeza, que Deus não recebe qualquer tipo de oferta. Eu acredito porque a Bíblia diz que Ele não recebe. Por exemplo, Deus não recebe um culto da boca para fora. Deus não recebe nada que você faz porque você foi obrigado. Deus não recebe. Deus não recebe um culto proferido só pela nossa boca. Deus não recebe. E é importante que a gente entenda isso. Como assim, pastor? Sim, para Paulo, nós temos que ofertar um culto espiritual. Não pode ser um culto de uma adoração exterior, uma adoração formal, uma coisa engessada, fria, por obrigação, por interesse. Para ele, o culto que serve tem que envolver todo o nosso ser, de forma grata, graciosa. Por isso não tem uma palavra sobre oferta na Bíblia, sobre dízimo, sobre o que for, que não diz, dei, chame e peçam para todos de bom coração que queiram se envolver, que queiram dar, porque ninguém é obrigado. Porque essa é a oferta que o Senhor recebe. Domingo você ouviu aqui que não podemos nos relacionar com Deus de uma forma fingida, né? Porque para Ele só serve a verdade. De quem? De todo o nosso ser. Deus recebe o nosso culto, a nossa adoração, quando nós o cultuamos com todo o nosso ser, com tudo que nós temos. Não é uma liturgia fria, não é uma adoração, não precisa ser uma adoração espiritual, completa. Entende que o Espírito aqui diz respeito a tudo, porque tudo é dele. Eu vou lá e não, tudo. Tem gente que está na igreja e está lá o culto e a atenção está lá nas montanhas do Himalaia, cheia de gelo, né? Não sei que diabo. Está na igreja, mas parece que não abre a boca para nada. Não louva, não glorifica, ou seja, não se entrega. Não está ofertando, o corpo não está adorando, ele não está adorando, a pessoa não está de verdade ali, sei lá, está de má vontade, então não oferta porque Deus não recebe. Eu vou lá, não é de qualquer jeito. Veja, parece que o culto é missa de corpo presente, é culto fúnebre, que diabo é isso? Não pode, em nome de Jesus. Aliás, eu lembrei agora uma vez, só um testemunho breve. Nós fizemos um culto pentecostal dentro da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Olha, vai vendo. Foi um convite, porque era uma semana para comemorar os 100 anos do pentecostal. Então, eu quero que você organize, Renato, porque era a minha semana de liturgia. Quero que você organize um culto pentecostal aqui, porque eu quero saber o que é um culto pentecostal. Eu falei, deixa comigo. Chamei os irmãos do fogo lá, montamos uma banda, escolheram uns corinhos de fogo, o Lelê estava lá. Os corinhos de fogo e o bicho comeu lá, dentro da faculdade. E os metodistas mais tradicionais, eles não gostam muito desse jeito que eles não veem com bons olhos esse nosso fervor, assim, na hora de oferecer um culto ao Senhor. Então, imagina o dia, como é que foi, né? E tinha doutores lá, tinha gente da USP, era uma semana de congresso lá. E aí, naquele dia, eu não sei, acho que Deus gosta de provocar os outros, Deus é sarcástico, eu não sei. Porque enquanto eu preguei aquele dia, Deus resolveu falar no pé do ouvido do povo. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, não foi? Foi um negócio do ele estava lá. Deus resolveu cutucar as pessoas de perto. E eu pregando, e o povo começou a entrar no mistério lá dentro da faculdade, no auditório. E acredite, durante a celebração, no auditório da faculdade, teve gente que caiu de joelhos, chorando, emocionado, ali no meio da pregação. Lembra, Lê? Se ajoelhou e começou a chorar no meio do culto. Vai entender os mistérios de Deus. Até hoje eu não entendo. Mas eu lembro que no dia... Ali acho que vai lembrar. Tinha professor da faculdade inconformado, falando assim, levanta aí, rapaz, que é isso? Porque o povo estava todo emotivo. E aí eu queria dizer para você, acho triste esse culto do povo que não envolve as suas emoções, né? Que não está inteiro, está só uma parte lá, não está todo. O que eu vou oferecer para Deus? Tudo. Meu cabelo, sapato, pé, lágrima, tudo, querido. Eu preciso dizer a você que quando eu ofereço uma adoração ao Senhor, ela tem que ir com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, senão eu não estou adorando. Vai com minha voz e eu vou clamar com voz alta mesmo. Vai com meu corpo e eu vou dançar mesmo, não tem jeito. Vai com minha alma e eu vou chorar mesmo, Vai com meu espírito e eu glorifico em espírito e em silêncio e eu vou com tudo. Nós temos adorar o Senhor com tudo que nós temos. Porque a gente fica com ressalva. Nossa, o que o irmão vai achar? Vai achar que se dane, irmão. Eu vou adorar o Senhor com tudo que eu tenho.
Eu estou aqui porque eu quero ofertar toda a minha vida a Ele, o que eu sou. Ah, mas eu falo, a minha voz é chinfrinha, a minha voz é chinfrinha, eu quero ofertar para Ele, uai. E nós temos que ter essa consciência do que Paulo está pedindo aqui. E o meu prazer de ser pentecostal é isso. E não é porque eu concordo com essa doideira sentimentaloide dessas igrejas pentecostais, não. Porque nós não conseguimos adorar o Senhor somente com o nosso sentimento. A Bíblia diz que não dá, porque os nossos sentimentos nos enganam. Então você não adora o Senhor só com os seus sentimentos. Nós adoramos então com o quê? Com tudo, com eles e o resto. Com tudo. Adoramos ao Senhor com a nossa voz, com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, sim, mas também com o nosso raciocínio, Mas não só. Sim ou não? Adoramos com tudo, com a nossa gratidão, com o nosso espírito, com o nosso trabalho, com tudo que nós somos e nós temos. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 12. Ofertem todo o seu ser, quem vocês são para o Senhor, como oferta santa, boa, agradável, porque é isso que interessa para Ele em nome de Jesus, amém? E eu encerro aqui porque o tempo, o Cazuza tinha razão, não para. Mas hoje você entende que a misericórdia de Deus é algo, um privilégio que nós não merecemos. É isso que Paulo diz aqui. Porque quando ainda estávamos perdidos em nossa desobediência, Ele nos alcançou e Ele nos chamou. Nós não merecíamos. Nós que nos gloriamos por isso, não pode, pelo contrário, não faça isso. Nós façamos o que então? Nós ofertemos a Ele todo o nosso ser, por gratidão. É isso que nós temos que fazer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nossa existência nós ofertamos ao Senhor. Tudo que nós somos, temos e fazemos, porque assim nós vamos ver as nossas vidas sendo transformadas. Porque essa oferta, esse culto, essa adoração Deus recebe. Uma adoração de alguém que está com ressalvas, que está... Ou você é meu, ou você não é meu. Você é meu na igreja, não na sua casa, não me serve, eu quero todo você. O mundo, aliás, quer só o melhor de você, né? Ele quer só a tua beleza, a tua força física, a tua inteligência, só o que ele quer. E o ruim joga fora, não quero. Deus não, Deus ele quer todo você, Ele quer tudo. Venha e me ofereça tudo que você é e tem, porque eu quero todo você em nome de Jesus. Isso transforma a vida, querido. Ver a carne sendo vencida dessa forma, não por nós mesmos, mas pela ação de um Espírito que vem e Ele faz morada em nós. Ele preenche a nossa vida e Ele vai nos usar, porque Ele quer salvar o mundo através de nós, em nome de Jesus. Amém? O Espírito que vem toma conta de tudo e nós passamos a ser propriedade exclusiva dEle. Presta atenção, você não se pertence mais. Você não é de você mais. Porque tudo é dele, tem que ser dele. Tudo é dele, é por ele e para ele, porque tem que ser. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo. As nossas decisões, os nossos desejos, os nossos sonhos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Tudo que nós temos é dele. Essa reverência é que o Senhor recebe. E quando Ele recebe, eu queria dizer para você, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Ele vai governar. E assim que nós vamos nos tornar pessoas mais espirituais. Entende o que é espírito? O que é espírito? É só tudo. Porque assim, a gente acha que quando nós estamos orando, nós somos espirituais. Quando nós estamos fazendo feijão lá para o meu marido, para a minha esposa, não sou não. Você limpa a sua casa e você é um ser espiritual. É o Espírito ali que está limpando a casa. Tudo que nós fazemos pertence ao Espírito, tudo é dele. Tudo que você é espiritual, em nome de Jesus. Às vezes a gente é uma santarrice aqui, porque eu sou um homem espiritual, e vai para lá falar palavrão, falar mal da vida dos outros. Que diabo é isso? Você é espiritual, onde você estiver, e tudo é do Espírito, e Ele tem que governar, querido. Essa é a exortação da palavra de Deus, que veio de um Espírito que quer fazer morada em nós. Quer tomar conta da nossa vida, porque Ele quer que nós sejamos o povo dEle, amados e amadas por Ele, cuidados e cuidadas por Ele, e como nós ouvimos aqui segunda-feira na nossa mentalidade, salvos e salvas para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Essa oferta serve para o Senhor, ela salva. E quando qualquer um, os judeus, se renderem a Jesus Cristo e ofertar, qualquer povo se render, porque só Jesus Cristo salva, também serão salvos em nome de Jesus. Não é porque é da nossa igreja, não, é porque se renderam a Jesus Cristo e foram lá se ofertar dessa maneira maravilhosa. Isso é caminho de salvação para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? Se você recebeu, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele está aqui nessa noite. E as